Ok, eu vou então iniciar uma videoaula sobre cálculo numérico para o curso de Engenharia Civil. Os meus slides vão estar escritos em preto e eu vou fazer anotações agora neste momento em vermelho, ok? Muito bem, então vamos iniciar. Neste início eu gostaria de destacar as diferenças entre problema, exemplos do problema, modelo matemático, algoritmos de resolução e, por fim, a forma como a gente então trabalha para obter a solução do exemplar de um problema. Mas substancialmente o que eu gostaria agora é de destacar as diferenças entre o problema, exemplos do problema, o que é um modelo matemático e algoritmos de resolução. Olha só, o problema ele pode ser de natureza teórica ou de natureza prática. Não precisa necessariamente ser um problema de natureza prática. Bom, o modelo matemático nada mais é de que uma forma abstrata de você interpretar o problema. Você poderia descrever o problema na linguagem corrente, por exemplo, na nossa língua, a língua portuguesa, numa língua inglesa, francesa, alemã, mandarim. A matemática, se você fizer um pouquinho de esforço, você vai entender que ela nada mais é do que um alfabeto. E você vai então descrever o problema na linguagem matemática, porque ela facilita você a escrever algoritmos, que são procedimentos de resolução e que estes, por sua vez, facilitam na obtenção de uma solução para o problema. Muito bem. Via de regra, um modelo matemático ele é composto por um objetivo, que nada mais é do que a meta que você deseja em relação ao seu problema, restrições. Essas restrições consistem em ou são condições, ou são imposições, ou são exigências, são os sinônimos. E o domínio. O domínio é a qual conjunto pertencem as variáveis. Isso aqui faltou a interrogação. Então, aí você descreve o domínio. Você vai acabar descrevendo o conjunto das variáveis do seu problema e é justamente por onde você começa para escrever essa estrutura de modelo matemático. Uma vez que você escreveu o modelo matemático, você então, na sequência, vai no trabalho de construir um método de resolução, um algoritmo. E esse algoritmo você vai ou desenvolver um app, um aplicativo, ou você vai usar um software, um solver, para obter então solução ou soluções do exemplar de um problema, do problema na verdade. Então o problema ele é único. Você pode ter vários exemplos de um problema, você pode ter mais de um modelo matemático, inclusive, porque é uma opinião pessoal, então pode haver mais de uma opinião. Você pode ter modelos lineares, não lineares, determinísticos, probabilísticos, enfim. Discreto, com variável contínua, com variáveis mistas, no caso discreto e contínuo, enfim. O algoritmo de resolução também não é único. Então, são algoritmos. Ok? Muito bem. Então, explicado esse cenário todo, a gente passa agora para uma ilustração. Nós vamos ilustrar. Em que aqui eu não vou exatamente dizer qual é o problema. Ok? Mas especificamente que o problema nos levou a um modelo matemático que é retratado por esta integral definida. Então sim, aqui é o modelo matemático. Muito bem. Essa integral definida que vocês estão vendo aí,
eu chamei ela de IN, porque ela depende não só de x, depende de n também, embora a variável da integral seja x, né? Então, a integral é o inverso de e, integral definida de 0 a 1, x elevado a n, que multiplica e elevado a x dx. O n é 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Muito bem, a primeira observação a ser feita aqui sobre essa integral é o seguinte, olha. A integral que está aqui, nós podemos observar que o e elevado a x ele é majorado dentro do intervalo 0, 1 pelo valor e. Portanto, se eu retirar e elevado a x e substituir por e e manter todos os outros objetos desse modelo matemático, x elevado a n, 1 sobre e, nós vamos ficar com uma integral definida que ela majora a integral definida que eu pretendo resolver. Ou seja, em outras palavras, n fica menor ou igual que 1 sobre e, integral de 0 a 1 e x elevado a n dx. Simplesmente pelo fato de que e elevado a x é menor ou igual a e dentro do intervalo 0, 1. Muito bem. Isso vai resultar apenas na integral de 0 a 1 do x elevado a n dx, cuja solução, então, é isso aqui. E ao resolver, então, nós chegamos nesse valor. Portanto, temos isso. E finalmente eu posso também escrever dessa forma. E n então fica menor ou igual que 1 sobre n mais 1. Evidentemente aqui n é igual a 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Muito bem. Agora voltando para o nosso modelo matemático, nós podemos tentar escrever um método numérico, um algoritmo, um procedimento, ao resolver essa integral. E como é que nós vamos fazer isso? Veja, eu vou chamar o x elevado a n de f, o e elevado a x de g', e vou tentar aplicar aqui a técnica de integração por partes, para tentar reduzir o grau desse polinômio x elevado a n. Então, ao fazer isso aí, nós temos aqui uma série de contas na sequência. Tá? Essas contas vocês podem olhar com mais calma em casa, com mais tempo. Eu não vou passar por elas item a item. Né? O fato é que, após essas contas que aí estão, nós chegamos nesta expressão recursiva. Por quê? Porque a minha integral de partida, que é essa integral aqui, na verdade, há um pequeno detalhe aqui, é que faltou o 1 sobre e. Então, essa integral aqui, que trata-se de IN, ela é, na verdade, então, 1 menos n que multiplica esta outra integral, e aí sim eu abaixei a ordem do polinômio, e isso então se transformou em IN menos 1. Transformou não, isso é, né? Não transformei nada em nada. Muito bem. Ok, então eu tenho aqui agora um método recursivo. Por meio desta expressão aqui, eu começo a calcular os valores de IN. Naturalmente, eu preciso de um valor inicial, que é então o I0, e eu obtenho ele dessa forma, calculando a integral. Só que o valor de I0 ele é E menos 1 sobre E. E nesse caso, eu vou depender de E para poder obter I0. Muito bem, vamos prosseguir. Olha só, então tínhamos lá um problema que nos levou a um modelo matemático escrito por meio de uma integral. E essa integral, quando eu tento resolver ela, eu chego a um método iterativo. Na verdade, um método recursivo, né? Bom, para n igual a 1, os exemplares aqui do problema, evidentemente, serão
para n igual a 0, para n igual a 1, para n igual a 2, e assim sucessivamente. Então, para n igual a 1, são simples continhas, vocês fazem aí, revejam aí as continhas, o resultado 1 sobre e de 1. Para n igual a 2 e 2, o resultado é e menos 2 sobre e. E assim eu prossigo, né? E noto que n fica em função do número de Euler, da constante de Euler. Tá? E surge então para nós agora a questão: como é que eu obtenho uma estimativa? Não tem acento, né, pessoal? Uma estimativa confiável para o valor de E. Como é que eu faço para obter essa estimativa? Se eu conseguir essa estimativa, daí ok, aí eu posso aplicar. Eu calculo o I0 e vou então iterativamente calculando I1, I2 e assim sucessivamente. Muito bem, nós vamos estimar o valor de I por meio de uma série de Taylor. Série de Taylor, vocês certamente estudaram isso em cálculo 1, cálculo de uma variável. Olha só, nós vamos fazer o desenvolvimento em série de Taylor da função g de x igual a e elevado a x. E vou usar o fato de que g de 1 vale e, para eu poder então estimar o valor de g de 1 por meio da expansão em série de Taylor. Como é que é? Vamos relembrar rapidamente isso daí. Não vou entrar nos pormenores da série de Taylor, mas vamos relembrar algumas coisas. Em torno de um ponto P, então ao redor de um ponto P, eu posso escrever g de x como g de P, g' de P, x menos P, mais g duas linhas de P sobre o fatorial de 2x menos P ao quadrado, assim sucessivamente, até que eu chego na derivada de ordem n de P, de g aplicado em P, a derivada de ordem n de g aplicada em P, dividido pelo fatorial de n, x menos P elevado a n, mais, para finalizar, o último termo, então, que é derivada de ordem n mais 1 aplicada num zeta, né, da função g, dividido pelo fatorial de n mais 1, que multiplica x menos p elevado a n mais 1, em que zeta é um valor real, um número real que está entre x e p. Bom, se eu substituir p por zero, nós então temos essa expressão que cá está. Ok. E desta forma, nós então ficamos com esta expressão aqui ao simplificá-la, sendo que nesse caso então zeta está entre o x e zero, porque eu adotei o ponto P igual a zero. Quando eu faço x igual a 1, então, o que resulta para mim desta expressão que aqui está é essa outra expressão aqui, em que zeta agora está entre 1 e 0. Muito bem, então dessa última expressão nós tiramos que g de 1 é igual a isso daí tudo. Olha só, daqui então eu posso concluir que e menos esse parênteses que aqui está, então, está aqui, fica exatamente igual a este valor, ou seja, igual a isso aqui. Muito bem. Quando eu passo este valor aqui no limite para n tendendo a mais infinito, nós notamos que este valor todo aqui ele vai a zero. Portanto, quando n vai a mais infinito, é de se esperar que isso aqui vire e, ou dê o resultado, uma aproximação de e para mim. Como isso aqui está indo a zero, esse valor foi a zero quando o n cresceu, eu vou assumir que é um erro para a estimativa. Muito bem, nós sabemos que e é menor que 3, sabemos também que e é maior que 2. Mas com isso nós temos o seguinte, que 1 sobre o fatorial de n mais 1, que multiplica e elevado a zeta, que depende de 1 e 0, porque ele está entre 0 e 1, é menor ou igual que 1 sobre o fatorial de n mais 1, que multiplica e, porque esse valor aqui é majorado por e, dentro do intervalo 0, 1. Por sua vez, e é estritamente menor que 3, então aquilo que eu assumo como uma estimativa para o erro é menor do que 3 dividido por fatorial de n mais 1. Ok.
Então vamos ver. Para n igual a 1, é aproximadamente igual a 1 mais o somatório para cá de 1 a 1, de 1 sobre o fatorial de k. Isso dá 2. Acontece que nesse caso o erro, então, ficaria menor do que 3 dividido por fatorial de 2, que é 1,5. Isso é uma estimativa ruim. Olha, professor, por que isso é uma estimativa ruim? Uma vez que, se o erro é menor do que 1,5, ele pode, por exemplo, muito bem ser 10 elevado a menos 10. Né? Esse erro ele pode ser igual a 10 elevado a menos 10, que é menor do que 1,5, né? Ok, só que esse erro também poderia ser 1,4, que também é menor do que 1,5, e isso é péssimo, não é? Bom, se esse valor não fosse 1,5, se ele fosse, por exemplo, 10 a menos 20, e o erro é menor do que 10 a menos 20, bom, como 10 a menos 20 é menor que 10 a menos 10, então eu posso concluir que o erro é também menor do que 10 a menos 10. Veja, o raciocínio aqui, lógico, que eu usei é um pouco diferente. Então, precisa tomar um pouco de cuidado. O fato do erro ser menor do que 1,5, ele pode ser um erro muito pequeno, mas ele pode ser um erro grande. Agora, se esse erro já for menor do que algo que é muito pequeno, então eu consigo, a partir daí, exigir que ele seja menor do que um valor pré-determinado, que é o que eu vou, então, trabalhar agora. Digamos que se queira acertar os 4 primeiros dígitos decimais do valor de e, visto que o erro é menor ou igual que 3 dividido pelo fatorial de n mais 1, então, se o 3 dividido por fatorial de n mais 1 for menor do que 0,00001, né, isso aqui é 10 a menos 5, ou seja, até a quarta casa está tudo zerado, então eu estou acertando até a quarta casa, então eu tenho que o erro vai ficar menor do que 10 a menos 5, ou seja, eu estou com a coisa controlada, do jeito que eu gostaria. Acontece que para isso acontecer é preciso que, né, para acontecer isso aqui, então é o equivalente a isso. Nesse caso, o fatorial de n mais 1 ele precisa ser estritamente maior do que 300.000, que é 3 vezes 10 à quinta. Bom, o primeiro n que satisfaz isso, o primeiro n mais 1 que satisfaz isso é 9, então o primeiro n que satisfaz isso é 8. Dessa forma, para n igual a 8, nós teremos que o e é aproximadamente igual a 1 mais somatório para k de 1 a 8, de 1 sobre o fatorial de k. E dá essa soma toda que está aí. Muito bem, essa soma, quando nós fazemos os cálculos aí dos fatoriais, resulta nisso aqui. E é aproximadamente igual a isso daqui. Na calculadora, o valor de E é exatamente isso aqui. Ou seja, então aqui, nessa casa aqui tem o erro, que é a 12ª casa. Aqui eu tenho o erro, que é a 5ª casa. Então essas 4 primeiras casas aqui, os 4 primeiros dígitos aqui deveriam ser coincidentes com esses daqui, se tudo está certo, né? Então, e são, realmente são. Ok, então é tudo tranquilo. Muito bem. Feito isso, o que nós fazemos agora? Nós retornamos para aquele método que nós conseguimos a partir da integração por partes, que é n igual a 1 menos n que multiplica em n menos 1, em que i0 é e menos 1 sobre e. Muito bem, vamos lá então. Então, I0 é E menos 1 sobre E. Então, 1,72818 dividido por 2,72818 e resulta nisso aqui. 0,63346, em que erro está aqui nessa casa, assim eu espero, não é? Bom, o que mais que acontece? Olha só, agora eu posso utilizar essa fórmula recursiva para calcular I1, I2, I3 e 4.
ok? Feito as contas, esse valor, esse valor, esse valor, esse valor. Ok, aí fico contente, não é? E penso, ó, então agora eu tenho um método para eu calcular o valor destas integrais a partir do modelo matemático que eu escrevi lá para o meu problema, etc e tal, etc e tal. No entanto, vejam só como as coisas são. Essa foi a primeira observação que nós fizemos, que n é menor ou igual que 1 sobre n mais 1. Vamos utilizar ela aqui. Então, eu preciso que I0 seja menor ou igual que 1 sobre 0 mais 1, que é 1, que é 1. Então, o valor que eu calcular para o I0 tem que ser menor ou igual que 1. Realmente ele é. Então, funcionou muito bem. Agora, por outro lado, eu preciso que 1 seja menor ou igual que 1 sobre 2, que é 1 mais 1, que é igual a 0,5. Ok, e nesse caso é. Então, ótimo. Preciso também que I2 fique menor ou igual que 1 sobre 2 mais 1, que é 3, que é 1/3, e que é igual a 0,333, né, assim sucessivamente. Quando repete assim, né, a dízima periódica, a gente costuma escrever 3, o valor que se repete, os dígitos que se repetem, a gente coloca uma barra em cima para sintetizar um pouco a notação, né? Bom, e nesse caso, eu então calculei, encontrei 0,26692, ótimo, tá perfeito, né? Tem que estar isso mesmo, tem que ser assim mesmo. E 3 menor ou igual que 1 sobre 3 mais 1, que é 4, 1/4, que é 0,25. 0,19 é menor, ótimo, perfeito. E 4 tem que ser menor ou igual que 1 sobre 4 mais 1, que é 5, 1/5, que é 0,2. Opa, aqui nós tivemos um pequeno problema. Vejam só. Zero 2304 é estritamente maior que 0,2 e eu estou tomando isso como o valor para I4. No entanto, eu sei que o meu I4 tem que ser menor do que 0,2, menor ou igual, não é? Então eu sei que I4 tem que ficar menor ou igual que 0,2. Ora, o que está errado? Está errado essa majoração ou está errado o meu cálculo do I4 que eu fiz aqui recursivamente? Se vocês olharem aqui o IN, como ele foi calculado, ele está perfeito, é um limite superior, está correto o cálculo dele. Então, o que não está legal é esse valor da estimativa que eu obtive para o I4. Muito bem. E se não está legal, por que é que não está legal? E é sobre isso que eu gostaria que vocês então começassem a refletir um pouco. Além disso, gostaria que vocês também observassem e fizessem uma experiência em casa. Meio é 0,5. Um sexto é 0, vamos calcular aqui as coisas tudo certinhas aqui, né? Só um instante, eu vou abrir uma calculadora aqui para a gente fazer essas contas aqui, porque então 1 dividido por 6, isso vai dar 0,16 dízima periódica, então a gente vai ter que aproximar isso por 0,1, 6, 6, 6, 4, 6. 6. Esse 6 ele vai virar um 7. Por quê? Porque a coisa aqui é assim, ó, 6, 6, 6, lá, lá, lá. Então tá. 1. Primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito, quarto dígito, aqui é o quinto dígito. Muito bem. Então, olha só. Para esse caso aqui, arredondar. Como que eu vou proceder esse arredondamento? Eu vou olhar a casa da frente do dígito que eu vou arredondar. Esse é o dígito que eu vou fazer o arredondamento, que eu vou arredondar. Então, eu vou olhar a casa da frente, que é essa aqui. Bom, esse dígito aí, se ele for 5, 6, 7, 8 ou 9, tá? O que eu faço?
a casa que eu vou arredondar aqui, eu vou arredondar mais 1. Ok? Agora, se ele for... se por outro lado, esse dígito aqui, ele for 0, 1, 2, 3, 4, o arredondar meu aqui, esse arredondar vai ficar arredondar. Esse mais 1 aqui, para ficar bem claro, ele vai ficar assim, o arredondar aqui vai ser 6 mais 1, que vai ser 7. Nesse caso aqui, o arredondar ele vai ficar 6 mais 0, e aí será 6, ok? No caso, como o dígito vale 6, né, esse dígito aqui, ó, ele vale 6, então este número aqui arredondado, ele vai tornar-se 16667, ok? Bom, se isso não ficou muito claro para vocês, em sala de aula depois vocês me questionam. Além do arredondar, eu já vou aproveitar aqui para passar a noção do truncar. Truncar aqui no caso deste exemplo aí, né, no caso do 0,1 66666, enfim, se eu fosse truncar, então primeiro, segundo, terceiro, quarto dígito, quinto dígito, eu vou truncar até na quinta casa. Então simplesmente eu vou escrever os 5 dígitos e vou descartar todos os demais. Então o resultado seria esse aí, ó, 0,16666, ok? Aí seria o caso de ter truncado. Nós fizemos um arredondamento aqui, tá? E aí ficamos com esse valor. Gostaria que vocês fizessem isso para fração 1 sobre 24, 1 sobre 121, 721, 5.040, 1 sobre 40.320. E fizesse arredondamento e somasse o valor e confrontasse com este valor aqui para ver o resultado, ok? Além disso, gostaria que então vocês a partir daí começassem a refletir sobre o que é que pode estar ocorrendo para ter dado este abacaxi que deu aqui. Ok? Muito bem, e com isso a gente encerra essa primeira videoaula.